Uma história exemplar. Um morador de rua devolveu 20 mil reais que haviam sido roubados de um restaurante em São Paulo. Gari encontra 12 mil no lixo e devolve ao dono. Uma moça encontrou e fez questão de ligar e devolver. Ele achou um cheque de R$ 2.500, também devolveu para o dono. Eu achei 12.366 e devolvi o dono. Uma pessoa tem que ser muito honesta. A minha dignidade, a minha integridade vai estar. Vou estar em paz com Deus, então. Pouca coisa, não precisa fazer tudo isso, né? Pouca coisa, eu acho que o Brasil ia ser um país bem melhor. Vamos orar. Bom Deus, uma vez mais estamos aqui reunidos no início desse ano, no início de uma nova série. Tem no nosso coração o desejo, Senhor, de compreender melhor como podemos viver em um ambiente, em uma sociedade que muitas vezes o exemplo que vemos, aquilo que ouvimos, não é o adequado, não condiz com aquilo que encontramos em Tua Palavra, principalmente aspectos relacionados com valores e princípios que muitas vezes regem a vida de pessoas de autoridade, pessoas de influência, que deveriam dar um exemplo diferente, mas infelizmente não é a realidade. Ó Deus, ajuda-nos a que possamos o que significa nossa responsabilidade diante das mais variadas situações e circunstâncias da nossa vida. Possamos compreender, Senhor, que há o caminho correto, existe o caminho errado. E que possamos tomar a decisão, Senhor, de ir em direção àquilo que Tu desejas da nossa vida. Suplico de uma maneira muito especial a iluminação do Teu Espírito agora, a nossa mente, ao nosso coração. E, bom Deus, que a beleza, a graça e a santidade de Teu Filho amado Jesus Cristo possa ser apresentado, Senhor mesmo, através de um instrumento imperfeito. Isso eu rogo a Ti em nome dEle. Amém, Senhor. Amém, Pai. Olá. Olá. Vocês estão aí. Saúdo a cada um de vocês com alegria no coração por você ter decidido estar conosco nesse início de noite aqui em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você e a sua família possam ter a cada semana uma experiência real com Deus. Princípios. Esse é o título da série que nós iniciamos na semana passada. Nela nós estamos analisando como que os valores e princípios que norteiam de uma forma ou outra a nossa vida e tudo aquilo que cremos e consequentemente os nossos pensamentos, nossas palavras e ações procedem deles. Em meio à crise que a nossa nação passa, de corrupção, de escândalos que vemos como nação, nada mais apropriado do que nesse momento, nessas semanas que vamos estar juntos, nada mais apropriado do que reavaliar, queridos, quais são os princípios, quais são os valores que dirigem a sua e a minha vida. Na primeira mensagem dessa série, nós vimos como que a verdade com V maiúsculo, tem sido atacada por movimentos, por filosofias, tais como eu mencionei o individualismo, falei um pouquinho sobre o secularismo, falei também um pouquinho sobre o relativismo. E também mencionei de maneira breve quais
quando a verdade é colocada por terra, mencionei duas delas, a violência e a corrupção. Consequências de viver em uma sociedade que coloca por terra os princípios que deveriam estar ali estabelecidos pela verdade, aquilo que Deus colocou a nós. E finalmente, no final da mensagem, nós vimos duas fontes de verdade. Fontes essas que estão disponíveis a cada um de nós. A primeira, eu mencionei sobre a importância de seguirmos a verdade apresentada aqui na Palavra de Deus. E a segunda fonte, a vida e o exemplo de Jesus Cristo. Se por alguma razão você não esteve aqui conosco e gostaria de acessar o conteúdo dessa primeira mensagem, eu convido você a visitar o nosso website, www.novasemente.org. E no nosso site você vai encontrar não somente a mensagem da semana passada, bem como informações importantes sobre a nossa comunidade, horários de nossas programações, informações úteis sobre os mais variados ministérios, aqui de tudo aquilo que faz parte da Nova Semente. E também você vai encontrar outras mensagens de séries que foram apresentadas aqui nesses últimos anos. Talvez aqueles que estão há pouco tempo entre nós não saibam, mas nesse ano de 2015 nós estaremos celebrando, no mês de novembro, 10 anos de vida, 10 anos de existência como comunidade. E com certeza será um ano especial a nós. Mas vamos ao tema de hoje. O princípio fundamental que eu gostaria de apresentar a vocês, crucial a cada um de nós. Responsabilidade. Responsabilidade. Mas antes, eu peço a sua permissão para fazer uma pergunta para você. Como você reage? Eu te pergunto. Diante das mais variadas circunstâncias da vida. De maneira natural, nós muitas vezes reagimos, e é óbvio isso, de maneira diferente. Por exemplo, diante do estresse, situações de estresse, ou situações em que crises se colocam diante de nós. Assim também como temos reações diferentes, e algumas vezes positivas, quando temos oportunidades, quando temos relacionamentos que buscamos, sempre há uma reação. Mas a pergunta que eu faço, ela abre-se um pouquinho mais, porque diante de qualquer situação, normal ou inesperada, nós precisamos decidir como reagir. E como nós reagimos diante do fato, demonstra algo da nossa responsabilidade pessoal, aquilo que dirige dentro de você mesmo. Seus pensamentos e as atitudes que fluem desse processo. E da responsabilidade pessoal, queridos, nela, na sua responsabilidade como ser humano, nela a gente encontra a fundação, a base das nossas decisões. Se temos de maneira bem clara e de maneira correta esse princípio dentro de cada um de nós, nós podemos, sem dúvida alguma, construir uma vida significativa sobre ele. Um exemplo, quero compartilhar com você algo que eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ver essa semana, aqueles que viram ou ouviram a história de uma catadora de material reciclável na cidade de Barretos. Aqui eu tenho a matéria que eu imprimi do site do UOL. O nome dela, Ana Maurícia, uma mulher de 23 anos, acho que temos a foto dela aí para quem essa é a moça, 23 anos, e ela recolhia material reciclável ali na manhã da sexta-feira passada, dia 23, num depósito da prefeitura, quando ela encontrou uma agenda no lixo, e dentro da agenda tinha um envelope, e ela, depois do dia de trabalho, levou a agenda para casa, e diz aqui a matéria que por volta das 7 da noite ela foi olhar dentro da agenda. Achou ela bonita, ela diz assim que peguei a agenda, achei muito bonita, coloquei dentro do caminhãozinho dela, né? Mas não cheguei a abrir. Mas de noite, quando eu cheguei em casa, abri a agenda, achei aquele envelope. Levei um susto que ela encontrou 250 mil reais em cheques dentro do envelope. E ela, obviamente, diz assim, levei um susto com tanto cheque graúdo. Aqueles cheques, na realidade, foram doações, me parece que houve um leilão, alguma coisa assim, em uma outra cidade, e pessoas doaram para o hospital
do câncer de Barretos. E alguém, por engano, jogou a agenda no lixo. Pobre desse funcionário, com um envelope dentro. E a Ana Maurícia achou a agenda, achou o envelope com todos os cheques. Ela tem um salário aproximado de R$850 por mês. Ela é casada com um rapaz que está preso há 2 anos, ainda tem mais 2 anos a cumprir. Então ela sustenta a casa, tem um filho, mas ela disse que não teve dúvida alguma sobre devolver os cheques. Ela precisou decidir o que eu faço. Ela disse que no dia seguinte ela procurou o hospital para falar com o diretor-geral, o senhor Henrique Prata. Ele não estava disponível, estava viajando, mas depois ele conseguiu falar com ele, contei o que tinha acontecido e queria devolver. Aí marcaram o momento e eu fui lá entregar. Mas o que eu quero destacar é o que ela disse. Ela disse o seguinte: esse dinheiro todo é para ajudar as pessoas e as crianças. Nem pensei em outra coisa. Nem pensei em outra coisa. Apenas devolver. Nem passou pela mente dela. Ana Maurícia, ela agiu de maneira, queridos, responsável. Ela agiu de maneira honesta, diante de uma decisão que ela precisava tomar. O que eu faço? Você imaginou? Quantidade de cheques, R$250 mil em cheques? O que eu faço? E ela agiu com honestidade, ela agiu com responsabilidade. Por sinal, eu encontrei nessa semana uma interessante definição de responsabilidade. Alguém disse que responsabilidade é saber o que tem que fazer e fazer. Responsabilidade é saber o que nós temos que fazer e assim agir, e assim fazer. Só que responsabilidade não está apenas relacionada com honestidade. Por exemplo, devolver algo que não nos pertence. Como disse minutos atrás, a responsabilidade pessoal, quer dizer, ela apresenta, ela é vista em nossa vida pela atitude que nós tomamos diante das mais variadas circunstâncias, situações. Mas, infelizmente, nós temos visto hoje um declínio triste, lamentável, na nossa sociedade, porque as pessoas elas não querem mais assumir responsabilidade sobre questões relacionadas a elas, a responsabilidade necessária. Em realidade, muitos não mais querem assumir a responsabilidade pessoal sobre seus atos. E qual é a solução mais simples quando alguém não quer assumir responsabilidade por algo que fez? É desculpa, escusa, pretexto. As pessoas hoje dão muitas desculpas para não assumir sua responsabilidade. Eu tenho aqui comigo em minhas mãos uma interessante lista que eu quero compartilhar com vocês. Está aqui. Foi uma interessante isso aqui. As desculpas mais esfarrapadas já usadas para faltar no trabalho. Foi feita aqui essa pesquisa. Ano passado, então aqui diz a matéria, esqueça a tradicional ligação para avisar que você está com febre. Ligar para o trabalho, né? Dessa vez aqui essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Os funcionários norte-americanos apostaram na criatividade para justificar suas faltas no escritório. E aqui foi um portal de empregos, o Career Builder, divulgou uma pesquisa anual que revela quais foram as 10 desculpas mais inacreditáveis para faltar no trabalho em 2014. Eu tenho aqui a lista delas. Vocês estão preparados para escutar? Um funcionário disse que ligou para o trabalho, falou: eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu acabei de colocar comida no forno. Não estou inventando. Alguém ligou para o trabalho: acabei de colocar pizza no forno, não posso ir para trabalhar hoje, patrão. Garantindo almoço aqui. Outro aqui, outra desculpa, escuta, é real isso aqui. O empregado precisou se ausentar, ele disse: olha, escuta, eu não vou poder trabalhar nos próximos dias, porque eu preciso fazer alguns ajustes numa cirurgia plástica que eu fiz dias atrás. Coitado, ele está com a cara torta, foi lá reajustar a cirurgia plástica. Um outro aqui, uma funcionária alegou que ela estava sentada no banheiro, quando os pés e as pernas ficaram dormentes, né? E quando ela levantou, caiu e quebrou o tornozelo. Então ela liga para contar essa história no trabalho. Um outro funcionário, ele teve um final de semana prolongado, ele disse que ele estava num cassino durante o final de semana, e sobrou dinheiro, ainda tinha dinheiro para gastar na segunda-feira de manhã, por isso ele não foi trabalhar, para gastar o restinho que sobrou, né? Patrão, enquanto eu tiver dinheiro, estou por aqui, quando acabar a grana, eu volto a trabalhar.
O outro aqui, depois de uma noite de muita sorte, né? O empregado alegou que não sabia onde havia acordado. Simplesmente, não vou trabalhar, eu não sei onde é que eu estou. Brincadeira, não estou inventando, é aqui real aqui. Outra desculpa, um funcionário disse que ficou com o braço preso numa máquina de medir pressão dentro do supermercado. Botou o braço e ficou, não posso, eu estou preso aqui a passar o dia aqui. Um outro disse que tinha uma pedra na vesícula e alegou que ele precisava curá-la de forma holística. Sei lá o que significa, mas ele queria cuidar da pedrinha dele. Então, ele não foi trabalhar. Um outro, disse um funcionário, isso aqui é brincadeira. Ele disse que entrou no avião errado por acidente. Então, sensacional essa desculpa, né? Patrão, peguei o avião errado, não vou poder ir trabalhar hoje. O outro teve uma ideia genial. Um empregado liga para o trabalho e diz o seguinte: eu queimei meu uniforme tentando secar no micro-ondas, patrão. Verdade. Estava sujo, lavou, botou lá dentro, ligou, pim, queimou o uniforme. Mas a melhor de todas é essa aqui. Um funcionário disse que ele acordou de bom humor e ligou, disse que ele não queria arruinar o dia dele. Então não vou trabalhar. Hoje eu... Chefe, acordei de bem com a vida, hoje não vou trabalhar. Não quero estragar meu dia. Trabalhar para quê? Desculpas. Brincadeira, né? Na realidade, queridos, tem algo muito mais profundo do que isso. Que na realidade o nosso procedimento vem das nossas crenças, que determinam o nosso comportamento. E o nosso comportamento, aquilo que fazemos, determina aquilo que a gente se torna. E querendo ou não, você e eu afetamos a nossa sociedade. Aquilo que somos faz com que os nossos valores, o sistema de valores que nós temos na nossa vida, os princípios que nós temos, de maneira direta dirijam cada aspecto da nossa vida como ser humano. O problema é que hoje as pessoas elas querem ser guiadas por valores contrários à responsabilidade. Por exemplo, a gente encontra isso em algumas atitudes, algumas mentalidades que são pelas pessoas. Uma delas é, as pessoas elas têm um sentimento de justiça própria. Então elas não agem por responsabilidade, porque dizem, é meu direito, eu mereço. Outro já tem um outro tipo de pensamento, que é aquela postura de vítima. Não é minha culpa. Pobre de mim. Fui lesado. E quem sabe o pior de todos é aquela atitude e a mentalidade, eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu problema, deixa para lá. E assim fogem da sua responsabilidade. Mas, quer dizer, em contraste, existe também atitudes positivas que nós encontramos aqui na Palavra de Deus, sobre como nós devemos agir diante de cada situação. Eu quero compartilhar algumas delas com vocês. Paulo diz em sua carta à igreja de Éfeso, portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Vou repetir. Portanto, vivam com devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Vocês perceberam? Aqui o texto bíblico fala de senso de responsabilidade. Nós devemos viver dessa forma, mas por uma razão. O senso de responsabilidade vem por uma razão. E qual é? Porque devemos conhecer qual é o significado da vida. Isso mesmo. Em outras palavras, queridos, aqueles que querem viver de maneira responsável, provavelmente vão entender qual é o sentido da vida. Afinal, por que a gente está aqui, hein? Eu não digo aqui no auditório, por que nós estamos nesse mundo, nesse planeta? Já parou para pensar nisso?
Por outro lado, se você usa essa mesma analogia, se alguém vive de maneira irresponsável, significa que essa pessoa vive em total ignorância sobre a razão da sua vida, a razão da sua existência. Por que eu estou aqui? Não faço ideia. Por isso eu vivo de qualquer maneira. Por isso eu vivo de maneira irresponsável. Mas afinal você pode estar se perguntando, por que a gente deve viver de maneira responsável? E aqui, na revelação de Deus, a gente encontra, pelo menos, eu quero compartilhar com vocês, pelo menos 3 razões. Por que eu devo viver de maneira responsável? Primeira delas, porque Deus conhece cada detalhe da sua e da minha vida. Em outras palavras, Deus tem o total conhecimento, queridos, de quem somos. Deus tem um total conhecimento sobre cada pormenor e aspecto da sua e da minha vida. A Bíblia afirma, na carta aos cristãos hebreus, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Tudo está descoberto, tudo está aberto diante dos olhos de Deus. Deus vê todas as coisas. E Deus age, queridos, com retidão e justiça, e Deus assim julgará cada ser humano por suas ações. Na realidade, queridos, a vida que eu e você hoje vivemos nada mais é do que um teste de responsabilidade. Nós sabemos que a morte não é o fim para aqueles que temem e obedecem a Deus. Portanto, os poucos anos que a gente vive nesse planeta, não há como esses anos serem comparados com a realidade da eternidade. E nunca se esqueça, as decisões que você toma diretamente afetam seu futuro, especialmente relacionados com o plano de Deus para a raça humana. Pastor, mas eu não tenho noção, eu não entendo direito esse assunto de eternidade, fim do mundo, julgamento, eu não entendo nada disso. E você que frequenta aqui a Nova Semente não tem desculpa, porque nós constantemente temos aqui a alegria de poder oferecer a vocês a oportunidade de estudarem de maneira direta a carta de amor de Deus a nós, a Bíblia. Estamos ainda no processo de recesso, em mais algumas semanas vamos já reiniciar o nosso estudo semanal da Bíblia, o encontro Começos, que acontece lá no mezanino, todas as segundas-feiras, e às terças-feiras às 19h30 e aos sábados às 15 horas, no qual você pode estudar, tirar dúvidas e compreender assuntos cruciais da sua vida como estes que acabei de mencionar. E você aí que assiste a Novo Tempo e não está próximo a nós, procure uma igreja adventista aí perto da sua casa. Há um site especial que eu quero recomendar a você, www.encontreumaigreja.com.br. E lá você pode descobrir, você coloca o seu CEP e aparece todas as comunidades ao seu redor, e você pode encontrar ali uma comunidade na qual você vai poder estudar a palavra de Deus e entender um pouco mais acerca de cada um desses importantes temas, desses assuntos que eu acabei de mencionar. Mas me permita avançar um pouquinho mais em uma outra pergunta a você. Será que a gente existe só para viver 70, 80, 90 anos nesse planeta? Será? Queridos, a vida, como hoje nós a conhecemos, é apenas um aquecimento para a vida eterna. Nós estamos apenas naquilo que podemos chamar como o jardim da infância, a pré-escola da vida. Esse é um processo preparatório para aquilo que Deus está hoje preparando para nós. A vida nesse mundo é temporária. Algum tempo atrás eu encontrei um vizinho no elevador, e ali na nossa conversa, ele me disse mais ou menos assim: a vida é curta, hein?
Temos que aproveitar cada momento. Com a cara de danado ele, um senhor já de certa idade. Ele tinha razão, a vida é curta. Só que eu adicionaria algo. Por ser curta, a gente precisa aproveitar cada momento para conhecer o plano, o propósito de Deus para cada um de nós. E é por essa razão, queridos, que de maneira direta nós encontramos na Bíblia, em sua palavra: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Mas se a vida é tão curta, para que a gente está aqui, hein? Deus está preparando, queridos, uma vida bem diferente para você e para mim. E eu queria que você entendesse, de certa forma, o que eu vou dizer para você. Hoje você está nesse planeta por duas razões: para conhecer quem é Deus, principalmente através da vida e o exemplo de Cristo Jesus. E a segunda razão pela qual você está nesse planeta é aprimorar o seu caráter. Significa desenvolver os seus princípios, desenvolver os seus valores de acordo com aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. E talvez você possa até estar se perguntando, mas por que Deus tem interesse no meu caráter, né? E essa é uma excelente pergunta. Eu não espero não te decepcionar, mas Deus não tem qualquer interesse no tamanho da sua conta bancária. Talvez poucos pastores no nosso país afirmariam isso. E eu vou repetir: Deus não tem qualquer interesse no tamanho da sua conta bancária. O que realmente importa para Ele é o seu caráter. Para Ele, tanto faz qual é o seu sobrenome. Para Ele não se importa onde é que você nasceu. O que realmente importa para Ele é seu caráter. Por quê? Por que Deus tem interesse especial no meu caráter, no seu caráter? Porque é a única coisa que você leva dessa vida. Da mesma forma que a gente vem, como nós nascemos, deixamos esse mundo sem coisa alguma material. Não interessa o tanto que você consegue, ou que você conseguiu acumular, né? Alguns chamam economizar, poupar, né? Não que seja errado, é um ponto importante na nossa vida, mas quando você morre, sabe o quanto que você deixa para os seus familiares? Tudo. A única coisa que você pode levar com você, da vida que hoje levamos, de acordo com o propósito de Deus, é o seu caráter. E é por essa razão que Paulo, ele afirma ali em sua carta aos primeiros cristãos da capital ali do Império Romano: sim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso significa, queridos, que ninguém vai assumir esse papel por você. Individualmente, cada um de nós terá que assumir responsabilidade por cada uma de nossas ações. Ninguém pode tomar seu lugar, nem seus pais, nem sua esposa, muito menos seu pastor. Amém. Obrigado, Senhor. Cada um por si. Esse é o momento, queridos, da auditoria final. O dia em que cada um de nós se coloca diante do Criador desse universo para tentar, ou para poder explicar o que você fez com seu tempo, o que você fez com seus recursos, o que você fez com seus talentos, o que você fez com a sua influência, o que você fez com a sua mente, o que você fez com o seu corpo. E o próprio Cristo, ele afirma: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E o que é surpreendente é que mesmo sabendo, interessante, mesmo sabendo que a gente nada pode esconder de Deus, a gente continua muitas vezes a tomar decisões, a gente faz racionalizando as situações da seguinte forma: ninguém vai ficar sabendo. É incrível como é que uma atitude de negação ainda nos dirige, que parece que a gente continua agindo da maneira errada, assim: eu pego isso, eu coloco meus olhos naquilo, eu faço aquilo outro, eu penso dessa forma, ninguém sabe, ninguém vê.
E assim por diante. E você sabe muito bem do que eu estou falando, não sabe? Só que Deus sabe. E Ele é o único que realmente se importa. A gente pode enganar, queridos, todas as pessoas ao nosso redor, mas nunca poderemos enganar a Deus. E é por isso que em sua palavra, a Bíblia afirma: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E talvez eu podia até terminar a mensagem aqui, né? Porque essa é razão mais do que suficiente para a gente ser responsável com a nossa vida. Você não concorda comigo? Deus sabe tudo, temos que ser responsável. Mas existem mais duas razões. A segunda é a seguinte: por que eu e você precisamos ser responsáveis? Porque, queridos, outras pessoas são afetadas pelas suas e pelas minhas decisões. Ninguém de nós vive completamente separado, ilhado de outras pessoas. A não ser que você tome a decisão de morar numa ilha, no meio do oceano, mas isso é matar sua família do coração se você tomar essa decisão, né? Quer você queira ou não, as suas ações, de uma forma ou outra, afetam todas as pessoas, ou uma grande parte delas que estão ao seu redor. As pessoas são afetadas. E é por isso que no Novo Testamento a gente encontra a seguinte orientação: não pensem só em si mesmos. Procurem pensar no seu semelhante também e no que é melhor para ele, para ela. Pense nos seus semelhantes. Mas o que a gente vê ao nosso redor é exatamente o contrário. Cada vez mais você percebe que as pessoas pensam mais em quem? Nelas mesmas. E pouco se importam com outras pessoas. Ou ainda pior, agem de maneira mais ou menos assim: escuta, a vida é minha e eu faço o que eu bem quero dela. O problema é que cada decisão que você toma afeta alguém. Cada decisão que você toma afeta alguém. Pensa comigo. Quando alguém na sua família tem um problema, esse problema, se a família é bem próxima, não é um problema só dessa pessoa, se torna um problema de quem? Da família todo mundo todo. Todo mundo se preocupa. Por quê? Porque influencia todas as pessoas dessa família. Quando há, por exemplo, um caso de uso de drogas por um jovem numa família, quantos são afetados? Hein? Só o rapaz ou a moça? Não. Pai, mãe, tio, tia, primo, irmão, todos os familiares são afetados nesse processo. Suas decisões afetam seus amigos. Suas decisões afetam seus colegas de trabalho. Suas decisões afetam sua vizinhança. Suas decisões afetam seu condomínio. E foi o que aconteceu comigo ontem. Lá onde eu moro, a gente tem um procedimento em que na garagem existem alguns carrinhos de compras que ficam presos na parede. Já viram esse negócio? O carrinho fica preso, você tem que ter um cartão, você põe um cartão, tem o número do seu apartamento, né? Põe lá, tira o carrinho, você vai, descarrega as suas compras. E ontem, minha esposa, minha amada, fui com ela acompanhando as compras, né? De vez em quando o marido tem que ajudar a mulher na compra. Fui lá, e eu gosto de fazer compras com a minha esposa. Voltamos, ela subiu, e eu disse: deixa comigo. Cadê o cartão? Está com você? Não. Estava em casa. Subi o elevador, peguei o cartão, desci, pus o cartão, tirei o carrinho, descarreguei tudo, subi com as compras. Depois que eu descarreguei, eu desci com o carrinho para pegar o quê? Meu cartão, né? Quando eu chego lá, cadê meu cartão? Se foi. Um vizinho, não sei quem, pegou um outro carrinho, colocou no lugar do meu e pegou o meu cartão. E mal sabia ele a confusão que ele criou para mim e para um monte de gente, né? Que minha esposa ficou afetada: cadê meu cartão? Eu desesperado com meu cartão, meus filhos em casa, e liga para a portaria. E ele não fazia ideia da quantidade de pessoas que passaram a tarde inteira procurando o cartão, e no final do dia lá estava o envelope com meu nome, e não era meu cartão. Estou com outro agora, de outra pessoa, não faço ideia quem é. Você percebe? Uma atitude às vezes tão simples, a pessoa nem para pensar, afeta diversas outras pessoas. Queridos, de uma forma ou outra, todos nós somos ou estamos interligados. Não há como viver sua vida sem afetar de maneira direta ou indireta a vida de outras pessoas. Pensa comigo, imagina você vai fazer uma viagem, aqui totalmente hipotética, tá bem? Uma viagem de avião, você compra a sua passagem, você tem a sua poltrona e todo feliz, e faz de conta, totalmente hipotética, por favor, você consegue entrar no avião com uma furadeira na sua mão, tá bem? Aí na hora que você toma seu lugar, o avião decola, você começa: quer saber uma coisa, esse lugar é meu.
Aí você começa a furar o chão. Ou então do lado da parede, assim, no avião, assim para fora. O passageiro fala, você está louco? Você quer o meu lugar, eu faço o que eu quero. Não. Você agindo dessa forma, você vai afetar todo mundo. Todos são afetados por sua decisão. Eu contei a vocês alguns meses atrás, nem me recordo direito, quem sabe alguém se lembra. Se você ouviu, tampa o ouvido, se não ouviu, escuta. Eu estava fazendo uma viagem da Europa para cá, de Londres para cá, e ali cansado, era um voo com a TAM, de Londres para São Paulo, e escutei, era um meio sonolento, escutei a moça dizer, não, estamos com um pequeno problema com um passageiro, eu não entendi direito, e estava meio cochilando, de repente, eu escutei, e aí que eu entendi o que estava acontecendo. O piloto disse, em função de um passageiro, nós vamos ter que voltar ao portão de embarque. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? Tinha um cidadão dentro do avião, que decidiu fazer uma ligação no celular, na hora de decolar. E a aeromoça disse para ele, a comissária de bordo, o senhor tem que desligar, porque ele não pode usar o telefone agora. E ele ignorou a comissária de bordo. Ele disse de novo, se o senhor não desligar, nós vamos voltar para o portão. Ele ignorou, continuou falando no telefone, e ele disse, se o senhor não... Resumindo, o piloto falou, acabou, estamos voltando todo mundo. Aí, voltamos... Aí a brasileirada levantou, quer dizer, quem é o cara? Aí virou uma muvuca dentro do avião, todo mundo levantou, você imagina, quem é? Viram que não é brasileiro, aí pronto, aí já queriam agredir o homem fisicamente. E ele, quietinho, a comissária bloqueou a poltrona onde ele estava, 2 pessoas do lado levantaram e saíram, estou do lado de um louco aqui, e o camarada ficou na janela, parado, entra a polícia, foi uma festa, né, o pessoal... E tirou ele e tudo, e nós falamos, vamos viajar, não, que viajar nada. Aí, escuta, se o camarada entrou, botou alguma coisa aqui só para a gente desaparecer, né, da história, e saiu numa boa assim, inventou essa ligação só, aí pronto, queridos, revistaram mala por mala de todo mundo no avião. O que tinha de gente ali elogiando o rapaz foi uma grandeza. Um monte de gente com conexão, aqui no Brasil, quando chegasse, ia para Brasília, para Campeão, eu falei, vocês não vão para lugar nenhum. Perdemos pouco mais de 4 horas com essa brincadeira. A decisão de uma pessoa falando no telefone afetou o quê? Todo mundo. Vocês percebem? Aquilo que fazemos às vezes tem uma ação grande, e às vezes decisões pequeninas que tomamos a gente não percebe, mas afetam as pessoas. Em outras palavras, quer dizer, é total irresponsabilidade você viver imaginando que você pode fazer, que você bem entende. De uma forma ou outra, você afeta a vida de outras pessoas. Razões, porque Deus conhece todas as coisas. Suas decisões afetam a vida de outras pessoas. Terceira razão, para você ser responsável, porque vai haver, queridos, uma retribuição às suas ações, às minhas ações. Deus tem promessas especiais em sua palavra para aqueles que vivem de maneira apropriada em relação aos talentos, aos recursos, ao tempo que Ele coloca ali para a gente cuidar. É nossa responsabilidade. Nós vamos ser recompensados de acordo com nossas ações. E a Bíblia é muito clara nesse aspecto. Deus retribuirá. Paulo diz em sua carta aos Romanos, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Está aqui. Essa é uma lei, queridos, irreversível. E o próprio Jesus Cristo confirma esse processo de recompensa. Ele diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Você percebe que é uma coisa de retribuição? Eles viver de maneira irresponsável vai trazer tristes resultados para você e para mim. Ao contrário, quando a gente vive em responsabilidade, podemos ter a convicção de que a gente vai ser recompensado com Deus de acordo com o nosso procedimento. Quero que você preste bastante atenção àquilo que Salomão ele escreve a esse respeito. Ele diz, os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa, será recompensado. Eu queria abrir um parênteses aqui, já que falamos de Salomão, eu acabo de ler um verso de Provérbios.
É interessante a gente notar nesse livro, um livro tão especial, o livro de Provérbios, um livro com 31 capítulos, e aqui é uma sugestão, né? E já fiz isso algumas vezes, e esse ano comecei fazendo novamente, ler cada dia um dos provérbios. Seria lindo, né, se pudéssemos ler 12 vezes ao ano o livro de Provérbios, cada dia um capítulo. E lá a gente encontra nesse livro, é curtinho, toma poucos minutinhos, você encontra ali, naquilo que Salomão escreve, duas outras palavras para o termo irresponsável. Irresponsável. Salomão usa a palavra tolo e Salomão usa a palavra insensato. Esse é o irresponsável, é o sem noção. Nesse livro, que está praticamente ali no meio da Bíblia, logo após o livro dos Salmos, nós encontramos ali no livro de Provérbios um manual, queridos, é um manual prático. Cada verso tem uma aplicação única, um manual prático daquilo que podemos fazer para cada dia sermos mais responsáveis em diversas áreas da nossa vida. E lá você recebe conselhos sobre família, você tem conselhos sobre finanças, sobre negócios, sobre relacionamentos, sobre sogra, sobre tudo. Não está escrito no meu texto, isso aí escapou, desculpa. Em Provérbios a gente encontra, são praticamente 100 citações que nos orientam a como ser responsáveis no nosso dia a dia. No livro seguinte, o livro de Eclesiastes, também escrito por Salomão, há 43 referências que a gente encontra. Então, nesses dois livros, nós encontramos basicamente o seguinte: essa é a orientação. É assim que funciona. Isso é o que o tolo faz, pontinhos. Em contraste, você lê também alguns versos assim, apresenta outro lado. E isso é o que uma pessoa sábia faz, pontinhos. Assim é agir com responsabilidade, e do contrário, é assim que uma pessoa irresponsável vive. E você acompanha esse contraste. Obviamente a gente não tem tempo aqui para passar as 143 citações agora, mas se você me permite, esses últimos minutinhos que nós temos juntos, eu queria apresentar para vocês 4 delas. 4 dessas orientações, 4 conselhos que poderão ajudar você e a mim também, a sua pessoa, mais responsável. Como posso ser mais responsável? Primeiro conselho, que você vê diversas vezes no livro de Provérbios, Eclesiastes. Primeiro aspecto, cuidando das suas finanças, cuidando das minhas finanças. Deus traz orientações diretas sobre a nossa vida financeira e como viver, queridos, de maneira responsável nessa área que é tão importante na nossa vida. Eu queria que você acompanhasse comigo o conselho bíblico. Ouça: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro na sua casa. O tolo, o sem noção, gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. É o que a Bíblia diz. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui basicamente é o seguinte: se você não economiza e guarda pensando no futuro, você está sendo um irresponsável, um insensato, tolo. Para você ter uma ideia, quanto esse assunto é importante, uma pesquisa realizada encomendada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC aqui no Brasil, mostra que o consumidor brasileiro não tem o hábito de poupar dinheiro. Interessante aqui a matéria que diz que quando poupa é para gastar ainda mais. Essa é a noção de poupança do brasileiro. Não tem esse hábito de formar um fundo de reserva. Comparando com outros países, eu tenho aqui alguns dados interessantes. O chinês economiza 30% daquilo que ele ganha. O japonês economiza 25%. O europeu de 14% a 15%. O americano menos de 5%. E a gente está bem pertinho do americano, se não pior. Uma outra pesquisa do SPC afirma que 85% dos brasileiros faz compras por impulso. Não aqui, na Nova Semente. Aqui não tem esse caso, ok? 85% dos brasileiros faz compras por impulso. Não sei se você sabe, mas uma pesquisa apresentada aqui pela InfoMoney diz que problemas financeiros estão entre as 5 maiores causas por divórcio no Brasil. Tanto os homens quanto as mulheres admitem essa realidade.
Queridos, em muitos lugares no mundo, os problemas financeiros hoje são a maior causa para a separação, mais do que infidelidade conjugal. Parece até que o voto matrimonial, né, tomou um outro caminho, né? Não é mais assim, você promete até que a morte não separe. Não. É até que a dívida não separe, né? Está sendo substituído. E por falar em problema financeiro no casamento, eu li pouco tempo atrás a história de um homem que ele estava junto com um amigo e na conversa disse: você não sabe o que me aconteceu? Eu falei: o que aconteceu? Roubaram meu cartão de crédito. É verdade, quando isso? Ele disse: há 2 semanas atrás. O que você fez? Nada. Você não cancelou? Não, de jeito nenhum, porque o ladrão usa menos que a minha mulher. Estou economizando. Brincadeira à parte. Queridos, viver sem levar em consideração de maneira correta nossas finanças não é viver de maneira responsável. É viver como um tolo, como um insensato. Mas o que causa isso nas pessoas? Problemas constantes financeiros. Principalmente o desejo de viver apenas o aqui e agora. É o desejo por satisfação instantânea. Querer algo e buscar esse algo no momento que se deseja. O coração do sábio, diz a Bíblia, diz Salomão aqui no livro de Eclesiastes, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos, na casa da alegria. Consegue entender? O sábio, ele olha para a vida humana e vê quão temporária ela é. E quando contempla, por exemplo, aqui alguém que perde sua vida, ele reflete: como posso melhor viver? Já o tolo só olha para a casa da alegria, só quer aproveitar a vida. O que isso quer dizer? Que o tolo apenas e tão somente busca satisfazer os seus desejos especiais, sem se importar com as consequências do futuro. Portanto, se você deseja ser uma pessoa responsável, cuide das suas finanças de maneira apropriada. Pastor, mas como? 2 sugestões. Primeira, seja fiel a Deus. Segunda, a orientação que Ele nos dá em Sua palavra, de devolver a Ele a 1/10 parte dos seus ganhos. E a segunda orientação: economize sistematicamente algo para situações inesperadas ou eventualidades que acontecem na nossa vida. Segundo conselho, sobre como ser responsável, sobre como ser mais responsáveis. Controlando, falei sobre as finanças, agora controlando as suas emoções, as minhas reações. Como reagimos. Porque que você e eu já percebemos, e a vida nos ensina, né? Que a gente não tem como controlar muita coisa. Já percebeu isso? Grande parte das situações não há como controlar. Mas tem muita coisa foge do controle. Mas há algo que você e eu sempre deveríamos controlar, é como nós reagimos diante das circunstâncias. Se a gente quer ser responsável e agir com maturidade, nós precisamos aprender a como viver diante do estresse. Como é que você vive diante de problemas, diante das dificuldades da sua vida? Que sempre acontecem a cada um de nós. E o conselho bíblico nessa área sobre como devemos reagir é o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. E obviamente uma das maneiras que costumeiramente nós expressamos nossas emoções é como? É através do quê? Das nossas palavras. É aquilo que a gente fala. E é por essa razão que Jesus afirma, e eu lhes digo isso: vocês, no dia do juízo, terão de dar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras, disse Jesus, agora refletem o seu destino depois. Por elas, você será justificado ou condenado. Duro texto esse, não? Ai. Teremos que dar conta a Deus por cada palavra descuidada que a gente fala. Portanto, se nós queremos ser responsáveis, Deus diz aqui que nós temos que ter controle sobre nossas palavras.
controle sobre nossas palavras. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. E obviamente outra forma de nós aqui demonstrarmos responsabilidade é controlando nossas emoções. Quando a gente sente vontade de pagar com a mesma moeda por aquilo que outras pessoas fazem a nós. Queria que você acompanhasse também a orientação de Deus nessa área de controle de nossas emoções. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos magoa, quando alguém nos insulta, a tendência é que o que a gente sente no coração é um desejo de quê? De retribuir. E se possível, de maneira pior ainda. Só que o problema é quando você age dessa forma, você se rebaixa ao nível, o mesmo patamar da pessoa que te agrediu, a pessoa que te machucou. Veja, por exemplo, exemplos, são tristes, grande parte deles. Pessoas que revidam outras no trânsito. Perdem completamente o controle. Eu já vi alguns vídeos na internet, coisa absurda, que câmeras de segurança gravam em shopping centers. Quando alguém pega a vaga do outro, loucura. Só que, agindo ao contrário, quando você oferece perdão, você coloca a situação não nas suas mãos para cuidar, você coloca nas mãos de Deus. O Senhor está aqui, ó. E isso é agir com responsabilidade. A terceira forma de viver com maior responsabilidade é, queridos, resguardando a nossa mente. Deus concede a cada um de nós uma mente que controla as nossas ações, os nossos pensamentos, nossas atitudes. E para que a gente possa viver de maneira responsável, querendo ou não, nós precisamos ouvir a advertência de Deus. E aqui, da mesma forma, no livro de Provérbios, nós encontramos: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. E como nós pensamos, isso tem profundo impacto, queridos, nos nossos sentimentos, profundo impacto nas nossas ações. E tudo começa onde? Aqui, na nossa mente. Razão pela qual nós devemos, queridos, ser responsáveis com tudo aquilo que a gente permite que tenha acesso à nossa mente. E isso acontece principalmente através daquilo que nós vemos. Certa vez Jesus Cristo, nessa área, ele disse o seguinte: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Por que ele disse isso? Porque tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente contempla, afeta nosso cérebro. Salomão também afirma: um homem sábio, ouçam com atenção, um homem sábio sente fome pela verdade, mas os tolos alimentam sua alma com verdadeiro lixo. E a gente precisa, queridos, aqui resguardar cada vez mais a nossa mente do lixo que esse mundo constantemente coloca diante de nós. Porque sem dúvida alguma influencia de maneira negativa a nossa vida. O problema é quando a gente desenvolve uma atitude em que a gente começa a pensar que a gente não é atingido. Não, isso não me afeta não. Pela TV, revista, internet, sistema, qualquer tipo de sistema de comunicação em massa, que em grande parte desenvolve ali mecanismos apenas para atrair a nossa mente. E uma das maiores estratégias do inimigo é apresentar aqueles comportamentos e atitudes contrárias à vontade de Deus através da comédia, do humor. Porque quando a gente ri, a gente baixamos a nossa guarda e o conteúdo vai diretamente na nossa mente. Se a gente ri sobre algo que é pecaminoso, algo que é errado, algo que é contrário à vontade de Deus, nós somos diretamente afetados. E não se esqueça nesse texto que eu acabei de ler, aquilo que Salomão escreve: um homem sábio sente fome pela verdade, mas os tolos alimentam sua alma com verdadeiro lixo. Seja responsável em relação em tudo aquilo que afeta a sua mente. E finalmente, o quarto e último conselho que quero aqui compartilhar com você sobre como podemos ser mais responsáveis é assumindo meus erros, assumindo nossos erros. Queridos, sem dúvida alguma nós vamos estar trilhando no caminho da responsabilidade quando a gente reconhece as nossas falhas e decidimos mudar de comportamento.
E eu queria que você também ouvisse com atenção aquilo que encontramos no livro de Provérbios sobre essa área. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Deus tem misericórdia daqueles que assumem seus erros. Em outras palavras, você recebe de Deus uma nova chance, uma segunda oportunidade para viver de acordo com aquilo que Ele busca de você. O maior problema nessa área vem, queridos, da atitude de culpar outras pessoas pelos seus erros. A Bíblia também nos orienta sobre esse problema. Ninguém deve apontar para outra pessoa tentando jogar sua própria culpa sobre ela. Portanto, agir de maneira responsável é reconhecer as nossas faltas, assumir nossos erros e parar de culpar outras pessoas. E aqui está uma área que todos nós, e aqui eu me incluo, queridos, que nós temos a tendência de maneira direta ou indireta de culpar outras pessoas ou circunstâncias. Lamento, aconteceu isso, não pude. Para poder de alguma forma esconder o nosso erro. E esse sempre é sempre mais fácil. É o caminho mais fácil. Nenhum de nós é perfeito, é verdade? Nenhum de nós é perfeito. Pelo contrário, a Bíblia afirma: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Todos somos culpados, todos erramos, todos agimos de maneira irresponsável em alguma área da nossa vida. E a Bíblia chama isso de pecado. Mas há esperança. A gente não precisa viver sendo destruído pela culpa, que é causada pela falta de responsabilidade no nosso procedimento. Há uma solução. E a solução está naquilo que Deus já fez por você e por mim. Cristo veio a esse mundo para que você e eu pudéssemos de fato entender que quando aceitamos a sua graça e a sua presença na nossa vida, a gente pode ter uma vida nova. E podemos aprender a cada dia a como ser mais e mais responsáveis quando lidamos com nossas finanças, no controle das nossas reações, no cuidado da nossa mente e no assumir as nossas falhas. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca agiu como um tolo, um insensato? Quem de nós nunca viveu uma experiência de irresponsabilidade? Eu creio, queridos, que todos podemos reconhecer a nossa deficiência nesse momento. O problema é que muitas vezes nós sentimos culpa, nos sentimos tão culpados e com tanta vergonha daquilo que a gente já fez, que a gente não consegue sair desse ciclo que nos prende. A gente fica preso das nossas próprias circunstâncias e o erro continua. A gente pensa: eu errei feio dessa vez, não consigo vencer meu problema. E quando a gente menos percebe, faz a mesma coisa de novo. E muitos vivem dentro desse ciclo, não conseguem se libertar dos pecados e não conseguem ver-se livre dessa situação. E muitos, em virtude da culpa, em virtude da vergonha, vivem presos num estilo de vida de irresponsabilidade, uma decisão errada atrás de outra. E o que fazer? Nós precisamos, queridos, de uma força que nós não temos dentro de nós. O que a gente precisa é de um Salvador, que nós precisamos da presença dEle. O único que pode de fato perdoar nossos pecados, apagar nossos erros, retirar nossa culpa, dar a nós uma mente e um coração libertos do pecado. Só existe uma solução para a culpa: entregá-la a Deus e permitir que Ele a remova de maneira completa da nossa vida. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara, diz a Bíblia, agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Que a verdade básica da fé cristã é que Jesus Cristo já pagou por todos os pecados que eu e você cometemos no passado, aquilo que cometemos hoje ou aquilo que faremos no futuro. O texto que acabei de ler diz que Deus nos declara agora sem culpa
todos os pecados, erros, transgressões, cada ato de irresponsabilidade já foi pago por Cristo, pelo seu sacrifício por nós. Só que essa é uma realidade condicional, se confiarmos em Jesus Cristo. Em outras palavras, somente se aceitarmos o que Ele fez por nós, como sendo real, não para a vida do Kleber ou daquele que está do teu lado direito ou esquerdo, não, mas para a sua vida. Confie, aceite, e Ele agirá. Bom Deus, Senhor, quantas e quantas vezes em nossa vida já agimos de maneira irresponsável, nas mais diversas áreas, em nossas finanças, com as pessoas que estão próximas de nós, em nosso trabalho, na escola, naquilo que deveríamos fazer de maneira correta, o uso do nosso tempo, dos nossos recursos financeiros. Enfim, Senhor, quantas e quantas vezes erramos e queremos nesse momento, Senhor, suplicar a Ti perdão. Apaga de nós nossa falha, nosso erro. Retira de nós a culpa, Senhor, a vergonha. Confiamos em Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, e pelo poder dEle, pela graça de Cristo, por aquilo que Ele obteve na cruz do Calvário, como nosso Salvador e aquele que venceu. Suplico, bom Deus, em nome dEle, a Tua bênção e presença a cada pessoa que aqui se encontra, aquele que está nesse momento em casa assistindo essa programação, ouvindo no carro, enfim, que possam, Senhor, tomar a decisão no coração de recomeçar uma vida de responsabilidade ao Teu lado. Bom Deus, abençoe-os e que possam de uma maneira toda especial, por essa decisão, viver dentro dos princípios que a Tua palavra apresenta, vivendo de tal forma que as pessoas percebam que a vida deles é diferente por uma única e simples razão, porque vivem de acordo com a Tua orientação e seguem Teu Filho amado Jesus. E é no nome dEle que suplico, bom Deus, Tua bênção e direção, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus conceda a cada um de vocês uma maravilhosa semana. Temos um encontro marcado no próximo sábado, no mesmo horário. Estaremos aqui juntos e espero que durante essa semana você possa vencer, aproveitando cada oportunidade para colocar em prática a responsabilidade que Deus tanto sonha de vocês. Tenham todos uma linda semana e até o próximo sábado.